Prólogo. Tudo estava perfeito. Até a casa meio subterrânea para uma pessoa, do tamanho do banheiro da casa que eu morava antes. O fato de eu ter que trabalhar a seguir também não era uma questão para mim. Finalmente escapei daquela casa do inferno e consegui a minha liberdade. Eu poderia viver feliz só por essa coisa. Mas, tenho certeza que eu lhe disse para viver tão quieta quanto um rato sem fazer qualquer barulho, nem mesmo o seu barulho de respiração. Um homem abriu a boca. O seu olhar odioso em mim, parecia que ele via um inseto horrível. Ouvi dizer que você agiu como um cão louco no banquete da cerimônia de retorno do príncipe herdeiro. Aqueles olhares mortais gelados parecendo que ele quer me chutar até a morte era familiar para mim. Era o olhar que eu sempre recebia naquela casa. No entanto, não significa que eu estava bem, mesmo tendo experimentado muito. Qual era o seu propósito de agir assim? Não conseguia respirar bem na presença dele. Os meus lábios começaram a tremer de medo. Foi então. Um gráfico branco apareceu na minha frente e eu podia ver as palavras escritas, linha por linha no gráfico. 1. Como eu sei? 2. Eu não tinha um propósito. 3. Com um tom lamentável de voz. Bem, isso é, o que é isso? Eu ia perguntar o que era isso, no entanto, como se algo estivesse preso na minha garganta, eu não podia soltar um som. A voz do homem ameaçou-me quando fiquei lá sem falar uma palavra. É melhor falar. Senti a sua presença como uma aura mortal, ao ponto de machucar a minha pele. Morrerei quando não der uma resposta. Eu inconscientemente pressionei o número 3 no gráfico branco. Bem, isso é, as mesmas palavras no gráfico saíram automaticamente da minha boca sem as minhas vontades. O que é isso? A minha boca se abriu idiotamente, ainda sem acreditar no que acabei de dizer. Eu não podia adivinhar em que situação eu estava agora. Quando acordei, eu estava num lugar desconhecido, e estava enfrentando essas pessoas desconhecidas, e todos tinham uma aura assustadora. Eu não conseguia pensar em nada, como se eu tivesse acabado de acordar. Bem, isso é, próximo. O homem não parecia gostar da resposta incompleta quando me ordenou a resposta real com um rosto assustador. Foi então que as novas frases eventualmente apareceram no gráfico. 1. Desculpe-me. Agirei corretamente da próxima vez. 2. Uma empregada estúpida foi a única a começar toda a confusão. 3. Os humildes me trataram mal eu, que sou a única filha de Eckhart. Não tive tempo de ficar sentado a pensar no que acontecia agora. Eu não tinha tempo para respirar direito, pensando no que estava acontecendo agora. Escolhi uma resposta às pressas enquanto tomava uma dica do clima aqui. Mesmo que eu não saiba nada, preciso falar algo nesta situação. Isso foi o resultado das minhas experiências dolorosas daquela época. Sinto-mo, não nos encontraríamos assim se fosse algo que fosse resolvido com um simples pedido de desculpas. A minha frase foi cortada por ele imediatamente. O meu coração chegou ao fundo do tom de voz que ele usou. Enrolei o meu corpo instintivamente. Então o homem falou num tom gelado. Penélope Eckhart. Penélope Eckhart. Vamos retirar o nosso nome Eckhart de você por algum tempo. A frase e o nome eram muito familiares. Levantei a cabeça numa velocidade relâmpago. Então eu podia ver claramente o rosto do homem que eu não podia ver bem antes. O homem que estava a uma certa distância da cama não era uma das pessoas daquela casa, mas um estrangeiro que eu nunca vi antes. Os olhos azuis que refletem o oceano, e o cabelo preto que me lembra obsidiana. Acima deles havia uma barra longa que era semelhante ao sinal de bateria do telefone, com a palavra branca que brilhava. Interesse? Se os meus olhos estão perfeitamente bem, então as palavras brancas brilhantes acima da cabeça do homem definitivamente disseram interesse. Definitivamente, nenhuma festa ou banquete durante esse tempo, e absolutamente não será permitido sair do quarto. Pense sobre o que fez de errado, e pense no que fará de agora em diante. Onde olha? Isto sem emoções do homem virou uma carranca como se ele fosse desagradável comigo, olhando para outra coisa do que onde eu deveria olhar. No entanto, eu não podia reagir a isso e só continuei a verificar a barra acima da cabeça do homem. Interesse 0%, de jeito nenhum, inconscientemente balancei a cabeça algumas vezes. Foi realmente inacreditável. Realmente. Os rumores dizendo que você enlouqueceu era verdade. O homem olhou para mim por um momento, depois das minhas ações estranhas antes de se afastar de mim. Ele caminhou em direção à porta com passos grandes e rápidos como se não quisesse ficar no mesmo lugar comigo por mais um segundo. Interesse 0%, está se afastando de mim. O que fiz de errado? Era a hora em que penso sobre o que era essa situação enquanto olhava para a parte de trás da figura de saída. Senti os olhos de alguém em mim com a aura parecendo zombar de mim com um sorriso. Virei a cabeça para ver outra pessoa de cabelo rosa, de pé com os braços cruzados na sombra pela porta. Ele tinha os mesmos olhos azuis que a pessoa que acabou de sair.
O seu rosto segurava um sorriso que parecia ridicularizar. Interesse menos 10%, a palavra branca brilhava acima da figura do menino. É até um negativo. Puta idiota. Serve direito. Ao contrário de como ele tem um rosto bonito, ele xingou alguns palavrões desagradáveis e saiu da sala seguindo o homem que anteriormente saiu. Baque. A porta bateu. Fiquei sentada com a cabeça em branco por um longo tempo na sala onde só eu existia. A minha cabeça não funcionou bem e eu ainda não conseguia descobrir a situação em que estava atualmente. Pensei por um tempo e percebi que o lugar em que eu estava e as duas pessoas que acabei de ver eram um pouco familiares para mim. É uma mentira, certo, finalmente pude falar o que queria falar quando fui deixada em paz. Mas não tive tempo de notar isso. Eu não podia acreditar nisso. Isso não, é algo que acontece diariamente para mim também. Não há nenhuma maneira embora. Não pode ser que a cena de um jogo que eu jogava antes de cair no sono estava se repetindo como se fosse realidade. E comigo como um dos personagens do jogo. Estou sonhando agora. Não existia outro caso para isso, além disso. No entanto, não importa o quanto puxei o meu cabelo e beliscasse o meu rosto, eu ainda não conseguia acordar deste sonho. Não, 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 eu disse não. Penélope Cart. Ela era a vilã do jogo mais popular para garotas hoje em dia, e a heroína do modo difícil.